isso. Eu não sei, assim, vocês estão com frio, parece, assim, o pessoal fica meio, né? Não sei, será que sou eu que sou animado demais? Bom, vamos lá. Eu queria, nessa noite, conversar com você sobre o Dia dos Pais, pensando em Deus, família e igreja. Então, eu trouxe uma mensagem sobre o Dia dos Pais. Evidentemente que é algo que serve para todos nós, mas nessa noite, especificamente, eu quero falar sobre um tema importante aqui. Pode colocar para mim aí. Lições do Pai. Eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Deixa eu ver se vai agora. Fui eu, né, Júnior? Maravilha. Se der alguma pane aí, a gente vai fazendo uma parceria aí, tá bom? Muito bem. Então, o texto que eu vou usar é um texto super conhecido de todos nós. Já é um aquecimento para as próximas mensagens sobre as parábolas que eu pretendo pregar ao final dessa série aqui. Mas essa ainda não é a mensagem que eu quero trazer sobre as parábolas de Jesus. Hoje eu quero usar a parábola do filho pródigo para falar sobre o Dia dos Pais a todos nós aqui nessa noite. Então o texto é Lucas capítulo 15. Diz assim: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Interessante como ele já pensava como se desculpar com o pai. Qual é o filho que nunca fez isso, não é? A gente apronta alguma e já vai no caminho pensando: deixa eu ver como é que eu vou falar para o meu pai isso, né? E aí eu vou fazendo um treino, né? um ensaio de como isso, para minimizar a chibatada que eu vou levar depois, né? Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, veja que ele nem deu ouvido ao que o filho falou, tragam a melhor roupa e vistam um anel nele. Uma melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Estava pegando fogo lá, né? Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Nem que fosse, né, ele está dizendo, carne de segunda, não tinha problema. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Eu não sei como é com você, mas todas as vezes que eu leio a parábola do filho pródigo, eu me emociono com ela. De todas, na minha opinião, é a mais bela de todas as parábolas de Jesus. Quando pregá-la na série, eu quero pregar ela 3 vezes, por 3 prismas. Mas eu quero nessa noite falar sobre o Dia dos Pais e trazer esse texto para a nossa reflexão a partir do ensinamento que nós temos aqui, na visão de pai que o texto nos oferece. Nesse contexto materialista e hedonista, na verdade, que a gente tem vivido, não é difícil a gente perceber que muitos pais têm dado aos seus filhos tudo o que eles querem,
mas muito pouco do que de fato eles precisam. Então, com isso, nós, pais, estamos contribuindo para a formação de uma sociedade que é ávida, que morre de desejos, não é? Por vaidade, por luxo, por conforto e por prazer a qualquer preço. Então, quando já não recebem uma coisinha, já emburram, pode perceber. Então, é inevitável o surgimento de uma deficiência de caráter e uma falta de consciência do custo real da vida. Nós temos vivido assim. Talvez porque muitos de nós não tivemos muitas coisas na infância, e essa tem sido sempre uma das maiores defesas que nós usamos, né? Eu não tinha nada quando eu era criança, a minha vida era muito difícil, meu pai não tinha condições, e agora que eu tenho uma condição melhor, eu quero dar tudo para o meu filho. Então nós acabamos muitas vezes por causa disso, fazendo dessa maneira. Bom, eu tenho certeza que está claro para todos nós que os pais precisam investir na formação do caráter dos seus filhos. Todos nós sabemos disso. Nós corrigimos muito os nossos filhos, porém eu acho que a gente tem que verificar se quando a gente faz isso, a gente tem por objetivo a formação do caráter dos nossos filhos. Porque uma coisa é a gente corrigir os filhos, e a outra coisa é corrigir isso debaixo de um propósito, ou seja, olhando para o futuro, para a formação do caráter dos nossos filhos. Em outras palavras, eu mando, ele obedece porque eu sou o pai, eu tenho que obedecer e pronto, ou eu faço isso, oriento para que ele entenda essa hierarquia na família, para a formação do seu caráter, para que ele seja um homem, uma mulher melhor lá na frente. A Bíblia apresenta para a gente aqui essa famosa história do filho pródigo que foi contada por Jesus, não é? Belíssima história contada por Jesus, que evangélicos ou não evangélicos conhecem essa história. Todo mundo sabe a história do filho pródigo. Até os ateus, eu tenho certeza, que conhecem a história do filho pródigo. Então, como nós conhecemos na maioria das vezes a partir da perspectiva do filho que partiu, né, e que gastou todos os seus bens de maneira irresponsável, por isso que ele é pródigo, né? Nós acabamos por nos acostumar com esse nome, a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola poderia ter outro nome. Ela poderia, por exemplo, se chamar assim, olha, a parábola do pai que ama. Talvez esse nome se encaixaria melhor. Eu acredito que ela recebeu o nome da parábola do filho pródigo para que nós possamos abrir o nosso olho e observarmos que somos ou o filho que partiu ou o filho que ficou. Um desses dois nós somos. Porque a parábola já começa dizendo, ela poderia chamar a parábola do pai que ama, porque ela já começa dizendo assim, um pai que tinha 2 filhos, não é? Então, não é de um rapaz que tinha um irmão e um pai, não é? Ou de um irmão que não partiu quando olhou o outro partindo, sei lá, outro nome que a gente quisesse dar para essa parábola. A história é interessante, ela focaliza o pai, ela começa com o pai e ela termina com o pai. Quando a gente estudar a parábola, na pregação das parábolas, a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. Mas é interessante nesse momento a gente refletir isso. Como o pai é o foco principal. É evidente que na história contada por Jesus, o pai é Deus. Está muito claro para todos nós. As qualidades desse pai são ressaltadas nesse texto. E aí a gente pode extrair lições desse pai eterno para a nossa vida e para nós hoje, que também somos pais. Então eu quero mostrar para você algumas coisas, algumas características deste pai. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que este pai é um pai perdoador. E é algo que nós devemos aprender com ele. Então na parábola, o filho mais jovem, ele pede ao pai parte da sua herança. Então o pai não questiona, ele dá ao filho o que o filho pede. Você já percebeu que o filho pede e o pai simplesmente entrega. Então, aquele filho sai com dinheiro na mão, e aí ele parte em direção à reinvenção da sua própria história, e ele se dá muito mal. A gente vê a história, que ele quebra a cara, mas quebra muito, né? Quebra assim, bem grandão mesmo. Ele perde tudo que ele tem. E sabe o que eu acho que é interessante nessa história? Observa que ele não perdeu o que ele lucrou, o que demonstra que ele não progrediu em nada, quando ele foi para longe do pai. O texto conta que ele perdeu tudo, ele gastou tudo. Então, não é algo que, olha, eu usei esse dinheiro, investi nisso, agora eu acabei falindo. Não, ele usou o dinheiro do pai e não investiu nada. Longe do pai, ele somente regrediu.
E aí uma reflexão pessoal faz ele voltar para casa. Se você quiser acompanhar o texto, hoje eu não vou colocar os textos da parábola aqui na tela, então se você quiser acompanhar o texto de Lucas 15 aí na sua Bíblia junto comigo, você pode ir olhando. Então ele faz uma reflexão lá no versículo 17, ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu acho interessante, porque é o primeiro momento em que ele cai em si. Ele olha como se ele dissesse assim, mas que bobagem, que bobeira que eu estou fazendo. Aí as reflexões dele, por causa disso, se transformam em ações. No versículo 20 ele diz assim: então saiu dali e foi para a casa do pai. Jesus conta. E observa que o texto não diz que ele voltou para casa. Ele voltou para o pai, não é? Há uma outra linguagem que diz que ele voltou para o pai. Essa diz ele voltou para a casa do pai. Mas o pai é o foco. E aí no mesmo versículo 20, a reação do pai é notável, né? Ele diz assim: quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Isso é belíssimo. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Porque o pai avista ele de longe. Sabe o que faz a gente presumir? Uma porção de coisas. O pai está na varanda, confiante de que ele vai voltar em algum momento. O pai avista de longe e alguém, não está na parábola, tá bom, gente? Mas alguém diz assim: não, é o meu filho. Não, não é não. É o meu filho. Não é, está todo descabelado, todo lascado, né? Todo arrebentado, feio, sujo. É o meu filho, de longe, está pequenininho assim, mas ele já viu. Sabe quando você compra aquele ingresso para assistir o show famoso? O ingresso custa R$1.000, aí você, para poder, se você tivesse a intenção de chegar perto do popstar que está lá no palco, você levaria de carro meia hora para chegar lá, sabe como que é? E você pagou R$1.000 para ver o cara desse tamanhozinho assim lá no palco. O pai avista ele lá longe e diz: é o meu filho. E ele corre na direção daquele filho, o abraça e o beija. Gente, qual que é a lição? A primeira lição que a gente pode tirar daqui: os nossos filhos erram porque estão aprendendo com a vida. Eu acho que essa é a primeira lição que a gente tem aqui. De fato, a gente precisa corrigir os nossos filhos? Sim. Mas qual é a nossa atitude como pais educadores diante dos erros dos nossos filhos? O pai do pródigo o abraçou e o beijou. O texto diz que o coração dele foi movido por intensa compaixão por seu filho. O pai ideal, ele se compadece e corrige, mas ele corre também em direção ao filho, o abraça e o beija. Se você é pai, você está aqui nessa noite, você precisa aprender com Deus a ser perdoador e agir com profunda compaixão por seu filho quando ele precisar do seu favor. Faça isso. Você vai abençoar a vida do seu filho. Eu não estou dizendo que os filhos não devem ser corrigidos. É claro que eles devem ser corrigidos. Eu fui corrigido. Você foi corrigido. E a gente corrige os nossos filhos. E assim a vida prossegue. Mas nunca podemos tirar de mente que os nossos filhos erram porque estão aprendendo com a vida. É óbvio que eu vou chover no molhado aqui no que eu falo, mas é assim. Você, quando era jovem, quando era adolescente, você também não errou? Lembra aí da sua adolescência. Como é que você era? Você lembra? Pensa nas coisas que você aprontou. Pensa naquela coisa que até hoje, talvez seu pai e sua mãe até já morreu igual o meu, e você nunca contou para ele. Nunca. Tem coisa que eu nunca contei para minha mãe, nem para meu pai. Não era doido? Né? Os filhos erram, eles erram. Então nós devemos ajudar os nossos filhos e entender que eles estão aprendendo com a vida. Errar faz parte do processo. Este pai estende a mão, abraça o seu filho, traz para perto de novo. Quando seu filho estiver derrubado depois do erro dele, talvez seja essa a hora de você abraçar o seu filho e ajudá-lo a vencer aquele momento difícil. Deixa ele passar pelo problema, deixa ele enfrentar a luta. Depois você senta do lado dele e ajuda. Algo mais ou menos assim. Há uma outra coisa que eu acho que é importante para a gente pensar aqui, é que a gente reflete aqui no texto sobre um pai paciente. Então, ao mesmo tempo que o pai se alegrava com o retorno daquele filho jovem, ele também tinha que administrar um conflito gerado pelo filho mais velho, que tinha acabado de chegar do trabalho, né? A festa estava bombando lá, e aí de repente, né, a música, né, a dança, putz, não, brincadeira, para gente, brincadeira, isso não, tá bom? Aí estava a festa lá mandando ver, e aí o filho vai chegando, o chão está até tremendo, né? E aí o pai que tinha abraçado aquele filho, ele sai agora para administrar um conflito em relação ao segundo filho. O texto diz que ao ouvir a música e as danças, o seu coração mudou, não é?
O filho vinha todo feliz por mais um dia de trabalho cumprido com sucesso. E aí quando ele chega, ele começa a ouvir a música, ele trava. É comum nos lares a alegria de um filho ser a tristeza do outro, não é? Isso acontece muito. As preferências, as comparações podem gerar esses conflitos. Está vendo seu irmão? Não é? Isso é uma das piores coisas que a gente ouve, né? Já ouvi isso, já ouviu? Está vendo seu irmão? Não é? Na verdade, o pai, a mãe da gente, às vezes está querendo, não é, mostrar apenas como um exemplo. Mas a gente, de vez em quando, dá essa mancada e a gente não sabe trabalhar essa nossa fala. Então, um bom pai precisa ser habilidoso para gerenciar essas situações. O texto ainda nos diz que o filho mais velho ficou indignado e não quis entrar para participar da festa. Ele emburrou, ele travou a porta. Aquilo para ele foi terrível. Ver aquilo acontecendo, a mente dele já deve ter maquinado e pensado um monte de coisas a respeito do seu irmão. Então, o texto diz isso, não é? Olha o que ele fala. Lá no versículo 28, então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. O pai insistiu para que ele entrasse. Eu estou imaginando o pai pegando o filho pelo braço, colocando as mãos no ombro dele, não é? Passando o braço pelo ombro do filho, conversando com ele e o filho se desvencilhando do pai, emburrando e não querendo essa conversa. O pai havia saído a primeira vez ao encontro do filho mais jovem. Agora saía mais uma vez para alcançar o coração do filho mais velho. O pai, ele não só demonstrou amor pelo filho que voltou, mas também por aquele filho que estava sempre com ele. E aí vem uma lição que a gente precisa aprender. Um bom pai há de ter paciência para encorajar os seus filhos a participarem da alegria em família. Sabe assim, o sucesso de um filho é alegria para toda a família, inclusive para o irmão, que talvez não alcançou o mesmo sucesso. Nós somos assim, não é? Cada pessoa é de um jeito. E aí então, nós como pais, como mães também, precisamos aprender a administrar isso em relação aos nossos filhos. E isso me faz caminhar para uma outra colocação aqui, que eu chamo aqui na parábola de um pai presente. Observe. Na parábola, o filho mais velho, ele fez pesar uma acusação muito dura sobre o seu pai. Isso você vai ver ali no versículo 30. Ele diz assim: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo. Eu acho essa fala pesada, né? Para o pai. Eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Ele não é herdeiro? Ele também não é dono de tudo? Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. Como que ele sabe? Da onde que ele tirou isso? Certeza que saiu com um monte de garota de programa, não é? Foi a um lugar aí, não é? E aí aprontou todas, gastou toda a grana. Sabe lá o que esse cara fez? Eu não pego nem na mão dele. Sabe lá onde ele colocou essa mão aí? Veja que ele cria, é uma elucubração, né? Uma coisa da cabeça dele. E agora, ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. É aquela história assim, tenha santa paciência, né? Pelo amor de Deus, o Senhor não está enxergando isso? O Senhor é bobo demais a ponto de não perceber isso? Algo mais ou menos assim? Mas olha a resposta do pai nos versos 31 e 32. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Interessante isso. Talvez esse texto é o momento mais profundo do texto. O filho mais velho agora estava sendo lembrado de que o pai sempre esteve ali presente. E o outro mais jovem não havia permanecido em sua presença. É por isso que ele estava desse jeito. Eu sempre estive aqui ao seu lado, filho. Eu sou um pai presente. O seu irmão tinha a mim presente. Ele escolheu a sua própria vida e foi para longe da minha presença, da segurança do lar, do conforto, do apoio, da palavra amiga, do direcionamento, do trabalho digno, dos ensinos, enfim, de tudo que um pai e uma mãe também podem oferecer a um filho. Foi viver a vida do jeito que você queria. O que você esperava?
entenda que eu sou um pai presente para os dois. Tão presente que você está aqui ao meu lado e está seguindo o seu progresso, o seu trabalho. O seu irmão saiu do meu lado e olha como é que ele chegou todo arrebentado. Interessante a gente pensar nisso. Isso nos ensina de que os pais devem estar sempre próximos dos seus filhos. Sempre perto dos filhos. Muitos pais alegam que por ter que trabalhar demais para o sustento da casa, acaba não tendo tempo para dispor aos seus filhos. Mas eu acho mesmo que você tem que trabalhar bastante mesmo. Mas isso nem sempre tem a ver com o fator. Olha que interessante. Para que essa proximidade aconteça, é preciso estabelecer com os filhos um relacionamento de confiança. Então, a gente sempre fala, né, tipo assim, o pai tem que estar mais presente, ele trabalha demais. É claro, é verdade, que em alguns casos isso é bem verdade mesmo. Mas existem muitos pais que trabalham demais e que são presentes na vida dos seus filhos. Descobrem o jeito de fazer isso ser um equilíbrio. Então, eu acredito que é o estabelecimento do relacionamento de confiança, pai e filhos, que faz a grande diferença. Essa eu acho que é a leitura que nós devemos fazer. Aquele pródigo, ele voltou para o pai porque certamente sabia como ele era. Ele estava longe do pai. E lá na sua distância, ele pensou assim: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui morrendo de fome? Eu sou um verdadeiro otário, porque na verdade lá está cheio de coisa para comer, trabalho, dignidade. Lá eu sou digno, eu sou filho do dono da fazenda. E aqui eu não sou ninguém. Eu estou sofrendo, escolhi uma vida podre para mim. E agora eu tenho a chance de voltar. Essa é a leitura que ele faz, porque ele sabe quem é o seu pai. É um homem presente na sua vida. Um fazendeiro, certamente um trabalhador, um homem que saía cedo e voltava no final do dia, mas era um pai presente na vida dos seus filhos. Então, ele sabia que o pai era um homem paciente e que nunca quis que o filho partisse. Essa foi uma opção dele. O pai não disse nada. O pai sempre estava ao seu lado. Ele é que escolheu sair do lado do pai. O que a gente aprende aqui? Eu acredito que o que a gente aprende é que nós, pais, precisamos desenvolver amor e compaixão. Essas atitudes serão um meio facilitador para obter-se um relacionamento de confiança com os filhos. Muitos pais, eles perdem essa oportunidade e diante das adversidades do filho, são os últimos a serem procurados por um conselho ou orientação. Isso é terrível. Então, quando um filho não confia mais em seu pai, a ponto de não poder sentar com ele e pedir a ele um conselho, uma direção, estamos em apuros. Estamos em apuros. Então, nós precisamos desenvolver com os nossos filhos um relacionamento de confiança. Interessante que o pródigo, quando ele vai voltar para o pai, ele vem com um discurso pronto. É claro que o pai não quis ouvir o discurso, mas se você pensar bem, o fato dele preparar um discurso para conversar com o pai é que o pai nunca havia cortado qualquer laço, ou que o pai, ele sabia que o pai nunca havia fechado seus ouvidos para ouvir o seu filho. Tanto que quando ele escolheu partir, o pai deu a ele a oportunidade de decidir, a liberdade de decidir, como homem que era no caso. Interessante a gente pensar sobre tudo isso e tentar trazer isso para dentro da nossa própria vida, da nossa realidade familiar. Veja que nós estamos falando aqui sobre Deus, família e igreja. E como essa parábola é importante para nós, na medida que Deus é o Pai e é o Deus a quem nós devemos seguir como modelo. O padrão é muito elevado? Não tem como ter um padrão mais elevado do que esse. Mas é para ele que nós temos que olhar, não é? Não é lá em Hebreus que vai dizer, olhando para Cristo, Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, o que ele fez? O texto diz, apesar do gozo, da proposta que havia, ele suportou a cruz, não é? E ele depois assentou-se à direita de Deus. Esse é um padrão elevadíssimo. Mas é para ele que a gente tem que olhar, é para esse padrão. Então não é diferente aqui nessa parábola. Deus é aquele a quem nós devemos olhar. Então eu quero deixar aqui nessa mensagem 2 desafios para nós nessa noite, para que a gente possa aplicar dentro do nosso lar. O primeiro desafio é: estimule o seu filho a fazer o que é bom. Então, o primeiro diz respeito à forma como você, pai, estimula o seu filho a fazer o que é bom.
Em outras palavras, como pais, nós devemos dar suporte, ferramentas para que os nossos filhos façam aquilo que é bom, aquilo que é certo. Existem muitos pais repreendendo o mal em seus filhos, numa marcação cerrada, sempre respondendo de forma negativa, algo assim mais ou menos: você não arrumou o quarto, por que você tirou nota baixa? Não faça isso, não faça aquilo, não mexa aqui, não mexa ali. Tá certo, como pais é nosso dever dizer e orientar essas coisas todas mesmo. Tá tudo certo, nenhum problema. Entretanto, quando o filho espontaneamente faz algo bom, ninguém fala nada. Então esse é o conselho aqui para nós. Você deve repreender o seu filho: não faça isso, não mexa nisso, não vá. Esse é o meu conselho: não vá nessa aí, não é? Lembro de uma vez o meu cunhado aconselhando o filho dele, falou assim: não se envolva com essa pessoa. Você vai se dar muito mal se você fizer isso. Graças a Deus ele ouviu o conselho do pai. Entendeu? Então, às vezes, como pais, a gente deve fazer isso. Sermos firmes com os nossos filhos. Ok. Entretanto, o problema é que muitos desses pais que agem assim, quando o filho faz algo de bom, não tem uma palavra: parabéns, eu estou orgulhoso de você, espetacular, você é demais, arrasou, matou a pau, não é? Filho, você foi demais. No caminho de casa, depois, fiz tal coisa, para tudo. Vamos passar ali, vamos comer um lanche juntos, para a gente comemorar. Pode escolher o lanche, compra um baratinho, mas pode escolher desde que seja de 25 para baixo, não é? Então, brincadeira, não é? Mas assim, sei lá, faça algo que você demonstre o seu orgulho por aquilo que o seu filho, a sua filha tem alcançado. Acho que isso vai ter valor. A gente é filho também, a gente sabe quais são as coisas que você mais guarda no coração. Aquilo que o seu pai e sua mãe disseram para você, aquele dia que você estava se formando e na plateia você olhou o seu pai e a sua mãe sentados ali, orgulhosos de você. São as lembranças que a gente carrega. Aquele dia especial que comeram num restaurante, aquele dia bacana que todo mundo sentou, a família sentou. Me lembro de um dia que a gente, na casa que a gente morava lá em Hortolândia, antes de eu mudar para cá, já perto da gente vir embora, que a gente reuniu a família, a gente sentou lá na minha casa, tinha um gramado assim, era gostoso. Aí estava bem calor, quase que não faz calor lá, né? Aí a gente sentou ali na grama ali, ficamos um tempão sentados ali, conversando, momentos que nós não esquecemos, momentos que são valorizados para nós, e a gente deve fazer isso sim. Então, é preciso valorizar as mínimas qualidades dos nossos filhos: um abraço, uma palavra de carinho e motivação, um sinal positivo, aquele olhar, sabe aquele olhar? Não é? Para os nossos filhos, certamente ajudarão muito, muito nesse processo. Jesus contou, por exemplo, uma outra parábola sobre um homem que era um proprietário de uma vinha e que tinha 2 filhos. Lembra dessa história? Um dia ele disse para o primeiro filho que ele fosse trabalhar, né, lá na vinha, e aí ele respondeu, esse eu coloquei o texto aqui, né? Então ele diz assim, que ele falou: eu não quero, mas depois ele mudou de ideia e foi. Essa é a parábola contada. Aí depois o pai chegou ao outro filho e disse da mesma forma, e ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Então Jesus perguntou aos seus ouvintes: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro, não é? Porque ele disse que não ia e foi. E o outro que falou que ia, tratante, não foi nada. Não foi a nada. E Jesus concluiu: digo-lhes a verdade. Isso aqui é muito interessante. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Essa é uma daquelas falas de Jesus que eu já disse para vocês, que se eu estivesse lá, eu ia fazer assim. Olhava para o discípulo do lado e falava assim: não entendi, foi nada. Não é? Acho que eu seria um desses aí. O que é que isso significa? Significa que o alvo não é ter filhos com um comportamento impecável, aqui no nosso contexto. Esse não é o alvo. Mas filhos que quando erram têm um coração sensível. Eu acho que essa é a aplicação dessa parábola no caso aqui, não é? Essa é uma grande necessidade da compreensão dos pais. Usando essa ideia da parábola, imagina assim, olha, o seu filho pode até dizer que ele não vai trabalhar na vinha. Mas quando você alcançar o coração do seu filho, certamente ele vai se arrepender e vai fazer o que você o orientou a fazer. Agora ele já não vai mais pela imposição, ele vai pelo prazer, pela obediência, pelo amor e o respeito que ele tem pelo pai. Nós somos pais, e a gente sabe, pais e mães que estão aqui. O que é que você prefere? Que o seu filho faça porque você mandou ele fazer e ficou insistindo para ele fazer? Ou que o seu filho simplesmente faça porque ele aprendeu que aquilo é um valor? É óbvio,
ele levantou e lavou a louça sem que ninguém pedisse. Você pediu várias vezes lá atrás. Aí você ensinou o que tem que fazer. Você teve que insistir um tempo lá atrás. Mas depois ele entendeu. Ele se levanta e ele mesmo recolhe os pratos, vai lá e coloca. Estou dando isso como um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, o que nós ficamos mais felizes e orgulhosos? Nesta outra opção. Porque nós entendemos que eles estão fazendo isso porque eles amam. Muito bem. Um outro desafio que eu quero colocar aqui é esse aqui, olha. O de que você, pai, compreenda que seu filho é uma pessoa. Isso aqui é muito importante. Ele tem a sua própria personalidade dada por Deus. Em outras palavras, o seu filho, a sua filha, não é você. Ele é outro, ela é outra, não é você. Então, ele tem os seus próprios sonhos, os seus próprios anseios, o seu jeito. Assim, conte para o seu filho a sua história para ele, com a finalidade de prepará-lo para a vida. Sabe quando a gente fala assim, olha, quando eu era jovem, eu fiz isso, fiz assim, assim. A minha mãe, o meu pai falou que esse não era o caminho, mas eu insisti. Ou, por exemplo, assim, eu fiz uma coisa, o pastor falou comigo, me orientou, o líder lá na época, mas eu não quis saber. Aí aconteceu isso e isso na minha vida. Entendeu? Então, conte a sua história para ele com a finalidade de prepará-lo para a vida, mas não queira jamais que o seu filho viva a sua história. A sua história é a sua história. Ele vai escrever a sua própria história. Deixe que ele tenha a sua história. Acima de tudo, encoraje o seu filho a ser alguém que tema a Deus e a se perceber como alguém que Deus quer usar nessa vida. E isso é muito importante. Ensine o seu filho sobre Deus. Conte as histórias bíblicas para ele. Mostre a palavra de Deus. Valorize a Bíblia, a palavra, a igreja, a comunhão, o corpo de Cristo, a salvação em Jesus Cristo, o plano da salvação. Faça isso. Converse com o seu filho, mostre isso para ele. Hoje, muitos filhos não estão temendo a Deus porque nós, pais, muitas vezes, não temos sido um bom modelo de temor para os nossos filhos. Então, a pergunta fica sempre no ar. Se o meu filho for um crente como eu, ou se o meu filho olhar para mim como um modelo de cristão, ele está bem ou ele estará encrencado? Então, antes de corrigir seu filho, eu sugiro que você faça um autoexame e corrija-se a si mesmo primeiro. Esse é um desafio para nós. Olhar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com tudo que diz respeito a Deus. Nossa fé, a nossa salvação, a nossa vida cristã, a nossa relação com a igreja local. Lembre-se das palavras do salmista, né? Lá no Salmo 127, versículo 4, ele diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. A gente deve lembrar que Deus quer transformar pecadores em santos, e os nossos filhos estão inclusos nessa lista divina, estão incluídos nessa lista. Deus quer salvar os nossos filhos. E o maior instrumento que Deus quer usar e pode usar são os pais. É óbvio que seu filho pode vir aqui e aceitar num culto, mas como será lindo se ele puder aceitar a Jesus por meio do conselho, do ensino e, mais importante do que isso, o testemunho cristão de seus pais. E ele, Deus, conta com a minha e a sua contribuição para fazer isso, como pais que somos, para alcançar o coração dos nossos filhos com o evangelho do Senhor Jesus. Eu fui pastor, meu primeiro ministério foi auxiliar, eu fui auxiliar do pastor Claudinei Nascimento, lá na Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, na cidade de Sumaré, em São Paulo. Ali que eu comecei como pastor auxiliar. E o Ney, ele tem 3 filhos adotivos, a esposa dele não pode ter filhos. Ele já participou de lives com a gente, né? Lá na época da pandemia. E aí ele teve 3 filhos adotivos. Ele pegou um bebezinho que recebeu o nome de Samuel. E foi eu e a Cris, né, que demos esse nome, porque a gente sugeriu, quando ele contou para nós, na verdade a criança, como num culto de hoje assim, a criança foi deixada no colo de alguém, por uma mulher que entrou num culto, numa igreja do Evangelho Quadrangular, e aí disse assim: você pode segurar o bebê enquanto eu vou ali ao banheiro? Bom, você já sabe o resto dessa história, né? Essa mulher nunca mais apareceu. E aí essa criança foi encaminhada ao conselho tutelar, o Ney e a André estavam na fila, e aí
guardados todos os requisitos, de acordo com a lei, eles foram o próximo e pegaram o garoto. Aí foi quando eu disse para ele, porque eles tinham outras ideias de nomes, eu falei, por que você não coloca Samuel? Ele foi deixado no templo. E aí a Andréa falou, nossa, é verdade. E aí ele chama Samuel. E aí depois disso eles tiveram mais 2 filhos adotivos. Eles pegaram um bebezinho, o Samuel, recém-nascido. Mas os outros 2 já eram grandes. Eram crianças de, eu não sei exatamente, mas talvez 6 anos, 7 anos, 8 anos, por aí. Uma menina até um pouco maior já. Hoje deve ter uns 14, né, mais ou menos. E eu me lembro que eu conversando com ele, ele me contando sobre os novos filhos, e agora a batalha era diferente, porque essas crianças conheciam os pais anteriores e vinham de um contexto terrível. E aí eu disse para ele assim, mas e aí? Como é que vai ser? Eles não são cristãos, vêm de um outro contexto, vai ser uma realidade diferente e tudo mais. E aí ele disse para mim assim, cara, você tem uma filha, e você não teve que encaminhar a sua filha até Jesus, apresentar Jesus, o plano da salvação para ela, e ela não aceitou Jesus e foi batizada, isso aconteceu até lá mesmo. Eu disse, sim, é verdade. E aí ele disse o seguinte, então comigo é a mesma coisa. Eu vou trabalhar no coração dos meus filhos, e Jesus vai entrar no coração deles, vai transformar a vida deles, e eu creio em Deus que eles vão entregar a vida para Jesus. Amém. Ele estava certíssimo. E é exatamente o que aconteceu. Hoje os filhos dele servem lá na igreja com ele, estão felizes, salvos por Jesus. Acredito que pelo menos a menina, não sei se já é o menino, mas batizada por ele. Então veja, nós temos o dever de levar Jesus ao coração dos nossos, mostrar Jesus aos nossos filhos e encaminhá-los na fé cristã. Esse é o nosso dever como pais. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nós somos uma igreja de muitos líderes aqui. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, esse é o nosso dever. Pais precisam assumir a liderança espiritual das suas casas. A cobrança dos princípios bíblicos no contexto familiar, como submissão, linguagem sadia, perdão, mansidão nos conflitos, não é? Tantas outras coisas, têm sido promovidas principalmente pelas mulheres, pelas mães. E eu quero dizer a você, pai, querido pai, guarde essa informação que eu li no livro Filhos da Mãe, escrito pelo pastor Antônio Lazzarini Neto. O pastor Lazzarini, ele já fez também uma live com a gente, ele foi o meu, na época da pandemia, ele foi o meu examinador em teologia quando eu passei pelo concílio para me tornar pastor. E ele é lá de Americana, atualmente, né? Americana. E ele disse no livro dele, o livro chama-se Filhos da Mãe. Esse livro até ganhou o prêmio Areté na literatura. E é interessante que esse livro tem esse título por causa do silêncio, muitas vezes, dos pais no cuidado, no desenvolvimento dos filhos. E eu gosto demais da frase do Antônio Lazzarini Neto. O pastor Lazzarini diz assim: você não pode levar seus filhos ou a sua família para mais longe de onde você está no que tange a vida espiritual. Eu acho que vale a pena nós pais refletirmos sobre isso. A frequência à igreja, a importância que se dá à comunidade cristã, o cuidado de entender que a igreja é formada de pessoas imperfeitas e por isso elas erram, por isso elas falham, elas pecam. E aí você tem que saber como lidar com isso, para você não falar mal das pessoas da sua igreja e da sua igreja dentro da sua própria casa, para a formação dos seus filhos. Eles estão ouvindo tudo, estão captando tudo que está acontecendo. Então nós precisamos pensar nisso, porque às vezes nós estamos jogando contra. A gente quer uma coisa, mas a gente não pratica essa coisa. Me lembro na minha igreja anterior, em algumas situações, que eu via, porque não é como aqui, o templo era no chão, né, na parte de baixo, não como aqui. Então eu via a rua da porta. E muitas vezes eu via pais, membros da igreja, pararem o seu carro, abrir a porta, os filhos saírem e eles irem embora para a sua casa, ou sei lá para onde. Várias vezes eu vi alguns deles fazendo isso. Eu fico imaginando como eles poderiam exigir que os seus filhos fossem bons cristãos dessa maneira. Então estão dizendo para eles: olha, vocês têm que estar lá, é bom para vocês. Então talvez lá no futuro iriam cobrar da igreja, dizendo o seguinte: a igreja nada fez, não é? Talvez isso fosse acontecer. Então fica aqui o meu apelo a você, que você priorize isso.
Eu tenho no meu coração, desde garoto, uma priorização, uma prioridade. A igreja é uma prioridade para mim. A vida com Deus é uma prioridade na minha vida. Não é porque eu sou pastor, não. Porque sempre foi assim. Mas é porque eu vi dentro da minha casa. Eu vi na minha mãe. Eu vi no meu pai. De certa forma, em alguns momentos, até com um certo exagero. Mas, sinceramente, talvez fosse melhor que tenha sido assim. Talvez foi melhor que tenha sido assim. Porque por meio deles aprendi o exemplo daquilo que a gente deve ser. O zelo, o compromisso com a obra de Deus, com a casa de Deus, com os irmãos e com tudo que diz respeito a essa vida, daquilo que nós fazemos como filhos de Deus que nós somos. Então fica aí esse conselho para você. Você não pode levar os seus filhos ou a sua família para mais longe de onde você está no que tange a vida espiritual. Muito cuidado então. Você pai que está aqui, você é o líder espiritual da sua casa, apoiado pela sua esposa nesse trabalho, construir um lar saudável, espiritualmente saudável, para que a sua família fique firme com Jesus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu acredito que você, pai, também não quer que seu filho se perca. Nós temos aqui vários pais e vários filhos. Eu tenho certeza que você ficará feliz de ver o seu filho salvo por Jesus, servindo no reino de Deus, amando a obra do Senhor. Lembre-se que nós não ficamos para semente, né? A gente vai morrer, você sabe, né? E quem vai liderar a igreja no nosso lugar serão os nossos jovens. E eles precisam que nós sejamos firmes, porque se nós não formos, lá na frente haverá consequências. Então eu apelo ao seu coração, que você sirva a Jesus com todo o seu coração, com toda a sua vida, com toda a sua força. Ame ao Senhor com todas as suas forças. Amém? Apenas para que amanhã você, pai, não venha dizer que é tarde demais, eu quero deixar aqui, para terminar, palavras de esperança que estão escritas lá no livro de Provérbios. Olha que texto lindo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Eu quero apelar ao seu coração. É uma foto do Romualdo e a Samanta ali, né? Não é, né? Mas podia ter sido, né? Sabe que eu pensei nisso, né? Falei, acho que eu vou tirar uma foto do Romualdo e da Samanta. Mas lembra, né? É o irmão do Romualdo e a priminha da Samanta. Pronto, está resolvido. É uma brincadeira. Não é belíssimo esse texto? A gente imaginar que nada está perdido. Nada está perdido. O seu filho ainda está no seu ventre? Mãe, desde já, comece a orar por ele. Coloca a mão aí na sua barriga e ora pelo seu filho. Eu me lembro que a minha irmã lia o Evangelho de João enquanto o meu sobrinho mais velho estava ainda no ventre dela. Ela leu isso em algum lugar e ela falou, vou praticar isso. Ela lia a Bíblia e assim era, não é? Então, a Bela, na barriga da Cris, eu colocava a mão e cantava, para ela tentar sentir as vibrações. Depois ela no meu colo, desde criança. Semana que eu fui visitar o bebezinho da Marta, aí peguei o bebê no colo e comecei a cantar, e aí ele curtiu, porque ele ficou olhando assim, né? Aí, acho que ele gostou, curtiu. Então, são coisas que nós devemos fazer. Você que tem pai, você que é pai, mãe de crianças aí, ensine, traga os seus filhos. Hoje nós temos um ministério infantil maravilhoso, muito abençoado, muito abençoado. Então eu morro de dó quando pais não trazem os seus filhos para curtir esse momento, viver a experiência que as nossas crianças estão vivendo nesse tempo. Você que já tem um filho indo aí para ser um adolescente, ajuda ele, caminha com ele. Ele vai enfrentar uma fase difícil a partir da adolescência. Se o seu filho já é adolescente, lembre-se que você também foi adolescente e deu mancadas muito grandes. Então, ajude o seu filho, tente entender a linguagem, o tempo. Os nossos filhos, os adolescentes de hoje, são bem diferentes, né, dos adolescentes do nosso tempo. Eles parecem mais avançados, né, uma cabeça mais aberta, a maneira como as coisas têm acontecido, e a gente aprende com eles. Sabe o que eu tenho percebido? Que o lance do adolescente é ouvir. A gente tem que ouvir o que eles têm a dizer. Eu tenho conversado isso com algumas pessoas. Simplesmente ouça o que eles têm a dizer, sem julgar. Né? Antes de você já repreender, antes de você dar a dura, antes de você já falar o que você pensa, então ouça o adolescente, o que ele tem a dizer. Ele tem um pensamento, ele tem uma linha, às vezes ele vai falar uma coisa absurda, mas ouça o que ele tem a dizer. Eu acho que o maior desejo dos adolescentes é de serem ouvidos. E depois você que é pai e mãe de filhos jovens, abençoe a vida do seu filho.
Ajuda ele nessa fase difícil. Talvez ele está querendo namorar alguém. Ou talvez ele já está apaixonado por alguém e não está sendo correspondido ou correspondida, não é? Ajuda o seu filho. Talvez ele está indeciso aí o que ele vai cursar. Não empurra ele, mas ajuda ele a decidir, apenas caminha do lado dele. Pode ser que ele vai começar alguma coisa e não vai dar certo. Tudo bem, nem tudo que eu fiz na minha vida também deu certo. Então ajuda ele, vai direcionando. Talvez você vai gastar um pouco de dinheiro aí, mas não considere como gasto, considere como um investimento na vida do seu filho. Ajuda ele, caminha ao lado dele. Fala de Jesus para ele. Mostra as experiências com Deus para ele. E ouça o seu filho jovem também. Ele já é um homem, ela já é uma mulher. Então tem a sua palavra, tem a sua maneira de pensar. Eu acho que esse é o caminho pelo qual nós devemos trilhar, para que nós tenhamos famílias saudáveis, que a gente possa ter essa relação Deus, família e igreja bem afinada. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe os pais dessa igreja, que Deus abençoe nesse dia tão especial que foi para nós, pais, né? Um dia tão abençoado. Orem, filhos, pelos seus pais. Eles não são perfeitos, eles dão muita mancada também, eles também são aprendizes. É interessante a paternidade, ela é um aprendizado constante, não é? Então, uma mãe que está grávida e o pai junto ali, estão aprendendo como é conviver com uma mulher grávida, não é? E aquela batalha da gravidez. Depois o filho nasce, você vai aprender ali como cuidar de um bebê. Depois ele se torna uma criança, você vai aprender a brincar com uma criança. Como faz isso, não é? Então eu estava vendo, por exemplo, esses dias, um jogador de futebol famoso, brincando de bola com o filho dele. E achei muito interessante, não é? Um grande craque do futebol mundial, arrebenta jogando, e aí ele estava o filhinho dele pequenininho, a bola quase maior que ele. E aí o que ele vai fazer? Dar uma super finta no filho dele? Não, ele tocava a bola como se fosse um aprendiz, de levinho assim, para que o filho dele pudesse pegar a bola e tipo, eu estou jogando com o meu pai arrebenta lá na televisão, mas aqui ó, eu driblo até o meu pai. Está pensando o quê? Não é? E estava ali jogando com um super craque o seu bate-bola, não é? Entender o filho no seu tempo, e assim sucessivamente, em cada idade, em cada fase. Então eu quero desafiar você, pai, nesse dia, a que você seja melhor, que você dê o seu melhor, que você faça o melhor, para abençoar a vida do seu filho. Mas sobretudo, encaminhe o seu filho na direção de Deus. Fale sempre de Jesus e viva Jesus, para que o seu filho veja em você o nosso Deus. Amém? Eu quero orar nesse momento. Vamos ficar em pé. A equipe de louvor pode subir aqui. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por esse dia tão especial que é o Dia dos Pais e por essa parábola maravilhosa que nos mostra como é ser um pai do agrado do coração de Deus. Que a gente possa, por meio deste exemplo, viver essa experiência e ser abençoados. Que Deus abençoe a cada pai nessa noite.